Olá, então estamos de volta aí após alguns meses parado, e nesse vídeo eu quero apresentar um problema que eu creio que é pouco conhecido entre os céticos e muito menos conhecido entre os crentes. Esse problema ele surge devido a uma simples informação que está no Evangelho de Marcos. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Se você ler uma versão mais antiga da Bíblia, com uma linguagem mais tradicional, você vai ler hora terceira. Mas é isso mesmo, as versões modernas traduzem como 9 horas da manhã. Os outros evangelhos nos dão apenas uma inferência de quando Jesus foi posto na cruz. Por exemplo, o Evangelho de Mateus nos diz que Jesus já estava morrendo crucificado ao meio-dia, que nas versões antigas seria hora sexta. Já Marcos nos crava um horário, 9 horas da manhã. E Marcos não diz que eram quase 9 horas da manhã, ou que era por volta das 9 da manhã, ou era um pouco depois das 9 da manhã. Marcos diz que Jesus foi posto na cruz às 9 horas da manhã. E qual é o problema com isso? O problema, como veremos, é que antes disso, muita coisa aconteceu. E aí você vai entender porque eu chamo esse vídeo de A Condenação Impossível. Mas antes, um disclaimer. Lembre que segundo os evangélicos, segundo os cristãos fundamentalistas, não há nenhum erro na Bíblia. Ela seria, completamente harmoniosa, de capa a capa. Então o que eu farei? Eu vou deixar de lado, eu vou desconsiderar possíveis discrepâncias e contradições entre os evangelhos e farei um apanhado geral do que eles nos dizem a respeito do que aconteceu com Jesus desde a sua prisão até a sua crucificação às 9 horas da manhã, conforme nos informa o Evangelho de Marcos. E também, é claro, eu vou deixar de lado as partes que se repetem, ok? Então vamos lá. Jesus é preso, aparentemente, tarde da noite, após orar no Getsemane. E aqui eu digo aparentemente tarde da noite porque a Bíblia nos diz que os discípulos não conseguiam ficar acordados. É conduzido para a casa de Anás, onde é realizado o primeiro interrogatório. Em seguida, o conduzem para a casa do sumo sacerdote Caifás, na qual reuniram o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica, o STF dos judeus, e era constituído por 71 homens da elite, e eu quero dizer que eu acho muito complicado, difícil, implausível, inverossímil, que essa galera tenha se reunido à noite, talvez já entrando pela madrugada, para julgar alguém, ainda mais que eles estavam no meio dos preparativos para uma das maiores festas dos judeus, no caso, a Páscoa. E guarde essa informação de que eles se reuniram à noite. Voltarei a ela daqui a pouco. Então, durante esse implausível julgamento noturno, eles tentam conseguir testemunhas de acusação contra Jesus, o que deve ter dado algum embaraço, pois elas se contradiziam. Pela manhã, o Sinédrio é novamente reunido e decidem levar Jesus para Pilatos. Olha, para mim, sinceramente, a história já desmorona aí, porque, como eu falei, esse Sinédrio se reuniu à noite, talvez já pela madrugada, para julgar alguém que eles não estavam esperando. E tentaram encontrar testemunhas de acusação que não se entendiam, e essas pessoas então voltaram para suas casas para então se reunirem novamente pela manhã. Que horas? 6 da manhã? Quem é que julga alguém às 6 da manhã? Às 7 da manhã? Vamos ser realistas? Quer dizer, nem tanto, né? Mas vamos dar aí uma chance para a Bíblia. Vamos dizer que eles se reuniram às 8 da manhã para julgar Jesus. Já estavam cansados da reunião noturna, mas foram aí dedicados e se reuniram. Estavam lá já às 8 da manhã.
Daí tem a liturgia da corte, né? Toda aí a burocracia, protocolos. Daria tempo para mandar Jesus para a crucificação às 9 da manhã? Não, não daria, gente. No mundo real, isso não seria muito implausível, tá? Mas, para piorar, eles não fazem isso. Eles mandam Jesus para Pilatos. E aí? Pilatos estaria lá de prontidão para julgar Jesus? Pô, cadê a galera que não apareceu ainda? É claro que não. Sem falar que eles teriam que conduzir Jesus do Sinédrio até onde estava Pilatos, que segundo os historiadores seria a Fortaleza Antônia. Já aí levaria mais um bom tempo. E, novamente, haveria protocolos a serem seguidos, né? Uma burocracia, uma liturgia do cargo. Pilatos era o governador romano da Judéia na época. E segundo os evangelhos, principalmente de João, não foi um julgamento assim tão rápido, tão sumário, vai lá e crucifica e pronto. Houve um certo embaraço aí. Segundo João, Pilatos saía para conversar com os judeus, voltava para conversar com Jesus. Saía para conversar com os judeus, voltava para conversar com Jesus. Então Pilatos envia Jesus para a crucificação. Só que não. Na verdade, ele envia Jesus para Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Chegando lá, Herodes interroga Jesus com muitas perguntas, humilha ele, vestindo ele como se fosse um rei mequetrefe. E então, Herodes envia Jesus para ser crucificado. Mentira, ele envia de novo Jesus para Pilatos. Acredite se quiser. Agora imagine você o tempo todo de deslocamento, pegando Jesus da prisão, levando para o Sinédrio, do Sinédrio para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes voltando para Pilatos, sendo conduzido amarrado pela cidade, atrás de um julgamento. E Pilatos estaria de prontidão, esperando a resposta de Herodes? Imagina o tempo que levaria para Pilatos reiniciar esse julgamento, para então Marcos dizer que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E então, voltando a Pilatos, ele simplesmente lava as mãos e finalmente entrega Jesus para ser crucificado. Não, é mentira de novo. Temos ainda mais um bom tempo de show. Os soldados fazem uma coroa de espinhos, humilham Jesus aí vestindo ele com um manto, de modo semelhante que fez Herodes. E ainda temos a famosa escolha entre Jesus e Barrabás para um deles, né, ser solto. E por fim, agora sim, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado em uma colina fora da cidade. E assim vai Jesus, com sede, com fome, cansado, machucado, carregando uma cruz para subir uma colina na qual ele seria crucificado. E Marcos nos diz que tudo isso que eu falei até aqui aconteceu até as 9 horas da manhã. E é por tudo isso que me sinto muito seguro para afirmar que a condenação de Jesus, conforme nos relatam os evangelhos, principalmente devido ao horário dado por Marcos, é impossível. E eu não vejo isso como uma mera questão de opinião, mas de fatos, de como a vida real funciona. Mas e você? Você concorda ou discorda de mim? Deixe nos comentários. Pois então, eu disse que para avaliar se seria possível que Jesus fosse crucificado às 9 horas da manhã, conforme nos disse Marcos, eu iria pôr de lado todas as possíveis discrepâncias e contradições entre os evangelhos. Como isso já foi feito, agora eu estou livre para apresentar para vocês essa interessante contradição envolvendo horários entre o Evangelho de Marcos e o de João. Acompanhe. Então, enquanto em Marcos temos Jesus sendo crucificado às 9 horas da manhã, em João temos Jesus perante Pilatos ainda por volta do meio-dia, uma discrepância de várias horas. E como é que os crentes se livram dessa? A resposta padrão eu já conheço há vários anos. O que eu não sabia é que essa resposta tinha origem no famoso, aclamado apologeta cristão fundamentalista, o Dr. Norman Geisler, já falecido. Ele tem vários livros de apologética
E em um dos seus livros, que eu tenho aqui em PDF, eu encontrei essa resposta. E a resposta é que, enquanto Marcos usou o horário judaico, no caso, hora terceira seria realmente às 9 horas da manhã, João usou o horário romano. Então, essa hora sexta não seria meio-dia, e sim às 6 da manhã. Ai, que burro! O primeiro problema é que as Bíblias que usam uma linguagem moderna já nos esclarecem quanto a isso. Hora sexta é meio-dia. Ou será que os crentes mais teimosos vão dizer que os especialistas que traduziram essas versões estão errados? Um outro problema, que chega até a ser ridículo, é que os evangelhos nos dizem quem foi que se reuniu para julgar Jesus de manhã bem cedo. E não foi Pilatos, foi o Sinédrio. E aí, fundamentalista, vai fazer o que com essa informação? Vai enfiar no cu? Então é isso, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, peço o seu apoio para o canal. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau.